Imagine você um jovem dinâmico que está prestes a encarar o lançamento de um novo jogo e até acorda cedo para consegui-lo. E após 5 horas de viagem, você finalmente consegue o tão sonhado jogo. Porém, por coincidência, você acaba reconhecendo uma antiga amiga sua do colégio. E no ato de reflexo, você via que ela estava prestes a ser atropelada por um caminhão. Então você saltava para salvá-la. Porém, no processo acabava indo de Vasco. Essa é a história de Satou Kazuma. Porém, não acabou por aí. Agora, em um local misterioso, uma certa pessoa falava com um menino, dizendo que ele havia morrido. Bem-vindo à vida após a morte. Eu lamento informar, mas você morreu há alguns segundos. Sua vida foi bem curtinha. Mas você está morto de verdade. Finalmente, uma nova obra por aqui. Quem diria, não? Por mais que eu utilizasse GIFs dessa obra aqui no canal, eu jamais assisti ela de fato. Então, vamos nessa. Vamos ver como é Konosuba, Konosubarashi Isekai. Enfim, meu povo, antes de ir aqui para essa belezinha de Isekai, por favor, deixa o like aí e se inscreve no canal, beleza? Afinal, isso ajuda muito esse CLT a se empenhar em trazer mais vídeos como esse, certo? E também já vai comentando aí um anime a qual você queira que eu faça review. Não por agora, afinal eu tô com o Konosuba primeiro, mas assim que possível, quem sabe, eu dê a luz pra vocês. Agora sim, partiu pro vídeo. Bom, aquela garota que havia falado com Satou Kazuma era Aqua, a deusa da água. E sim, ela reconfirmava que o jovem havia ido de Vasco, mas não era o fim para ele. E após essa informação, o Kazuma perguntava se ele pelo menos havia conseguido tirar aquela garota do trajeto do caminhão. E a Aqua dizia que ela tinha sobrevivido sim, porém, aqui a gente já via que o anime daria uma brincalhada com a gente, mano. Porque após o nosso protagonista dizer que a sua morte não havia sido em vão, a Aqua revelava que... bom, não era nem um caminhão que estava indo para cima dela, era um trator. Tava indo numa velocidade bem lenta. E o garoto tentou salvar ela, mas no processo ele se assustou, mijou nas calças e acabou morrendo. Nem ela aguenta e cai na risada, coitada. Os médicos não conseguiu segurar a risada perto desse cara. Mas eu acho que ela já tava na maldade, mano, porque depois dela passar essa informação, ela vai até o protagonista e fala que nem os seus próprios pais conseguiram segurar a risada perto dessa morte. Mas prosseguindo aqui, após ela desestressar, segundo ela mesma, ela dá duas opções para o garoto. Esse anime aqui tem uns quadros bem doidos, hein, cara? Pelo amor. Tipo, eu sei que eu utilizava GIFs antigos desse anime nos meus vídeos, mas eu nunca me adentrei de fato na obra. Tô vendo que isso aqui vai ser um espetáculo. Mas enfim, prosseguindo, ela dava duas opções para o nosso protagonista. Ou melhor, só uma opção no caso, né? Porque ela estraçalhou o paraíso aqui. Esse elogioso aqui, mano, se contora-se. Mas aqui ela voltava ao papo sério e dava a segunda opção pro Kazuma. E de fato, digamos assim de passagem, que era bem melhor do que a primeira. Claro, naquele mundo, tá? Ela dizia que havia um mundo onde o Rei Demônio estava avançando cada vez mais e o Satou Kazuma poderia ir até ele e enfrentá-lo cara a cara e salvar aquele mundo de suas posses malignas. Entre outras coisas aí, blá 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 blá. A deusa explicava que quase ninguém gostaria de renascer naquele mundo, por isso eles tiveram uma ideia tanto que ligeira e massiva. Por que não mandar outras pessoas de outros mundos com suas memórias e corpos intactos para esse mundo que é horrível? E como um bônus, ela deixaria o Kazuma escolher uma habilidade ou arma para levar junto dele. E na questão de introdução e batalha, ela dizia que companheiros fortes estariam prontos para se juntar ao Kazuma assim que ele iniciasse essa jornada no novo mundo. Olha, com tudo isso aí de bônus, cara, um kit bônus máximo, eu acho que eu faria esse acordo. Vocês não fariam esse acordo? Eu faria. É um bom acordo. E agora, com todas essas informações aí, lá ia o nosso protagonista escolher o seu poder secreto. Eu dei uma bufada aqui no microfone, peço perdão, tá? E com a sua clássica intuição, o nosso protagonista tentava escolher o seu poder secreto. Porém, a deusa não estava ajudando muito, tá? Só pra deixar claro. Nada disso é importante. Escolhe logo. Ainda tem vários humanos que morreram e precisam ser guiados, sabia? E após ela apressar o nosso protagonista dizendo que ela tinha vários outros humanos jovens que tinha que guiar, o nosso protagonista fazia a escolha.
E ele não escolhia um item mágico super poderoso ou uma arma amaldiçoada. Ele escolhia ela. E é agora que as brincadeiras começavam, porque surge outra deusa no local, dizendo que o pedido de Satou havia sido aceito, que estava dentro das conformidades, e que ela agora ficaria no lugar da sua antiga companheira até a própria retornar dessa aventura. E o Kazuma, encarnando aqui uns psicopates, dizia que agora ela teria que usar o seu poder ou qualquer outras coisas para ajudá-lo na sua aventura. E após umas palavras de encorajamento da nova deusa, lá estavam eles, indo para o outro mundo. E após o Kazuma ter ficado maravilhado com o que ele estava vendo, a outra deusa não estava não. Ela meio que até entra em surto nessa hora. Bom, e após ter visto esse surto, o nosso protagonista dizia para ela voltar para sua casa, onde a mesma respondia que não podia fazer isso. Então o cara convoca ela, deseja ela, e depois ele manda ela de volta. Bem filha da puta. Prosseguindo, o Kazuma estava inesperadamente calmo nessa nova situação. O rapaz dizia que era em momentos assim que eles deveriam ir até uma guilda. E após isso, é o que eles realmente fazem. Eles localizam a guilda e vão até ela. Onde o nosso protagonista até se achava nesse momento, né? Afinal, um dos figurantes desse mundo o chamava de garoto destemido. E após ele ouvir do nosso protagonista que ele gostaria de se tornar um aventureiro para combater o Rei Demônio, o mesmo pedia para que ele se inscrevesse na guilda. Ele até mostrava o caminho da inscrição. E vendo que o Satou estava transparecendo uma confiança normal, meio que a deusa ficava fazendo umas perguntinhas para ele. Tipo, o porquê dele ser um vagabundo recluso, o porquê dele não ter namorada, e o porquê dele não sair de casa. Mas prosseguindo aqui com a história, ele... Misericórdia, que é isso aqui, cara? Rapaz, mano, os caras não tá pra brincadeira, né, velho? Nossa, até desviei o caminho aqui. Mas vamos lá. Bom, após serem atendidos, eles ficavam sabendo que havia uma taxa para se inscrever na guilda. Então, eles teriam que trabalhar primeiro, conseguir esse dinheiro e depois voltarem ali para fazer a sua inscrição na guilda, correto? Mais ou menos, porque assim, a Aqua, meio que por ainda se achar uma deusa, ela achava um senhor tomando um chá ali na mesinha ao lado. E ela usava a desculpa de ser uma deusa, dizendo que se ele fosse um seguidor dela, ajudar ela com os trocados. Porém, o velho respondia que ele seguia a Ares. Então me desculpa. Uma rival, assim, digamos, em religião e uma subordinada da Aqua. E quando a deusa tentou ir embora, meio que o padre dizia pra ela esperar, né? E mesmo ela falando que ela era bonita, essas coisas, por mais devota que ela fosse, ela jamais deveria dizer que era uma deusa. Então, em nome de Ares, ele ajudava a Aqua, dando uns trocadinhos pra ela. Pobre. E após, bom, eles voltarem com a atendente da guilda e... Caraca, mano, os caras desse anime não tem tempo ruim, hein? E após ela explicar um pouquinho sobre o sistema dos cartões dos aventureiros, o Kazuma ia até ele, porque afinal ele descobriria agora os seus status e sua classe. E agora que o protagonista veria suas verdadeiras habilidades, onde teria os seus melhores status e melhor classe, certo? Vamos ver. Mediano em todos os aspectos. A exceção é que tem inteligência alta. O nosso protagonista não tem nada de incrível, a não ser a sua sorte extraordinária, segundo a atendente da guilda. Porém, a deusa, ela conseguiu a proeza de ter todos os seus atributos no máximo, porém, a sua sorte era nula. E após esses dados serem revelados, ela poderia escolher qualquer classe que ela quisesse. Seja ser uma tanque, uma curadeira, uma espadachim. Ela poderia ser um cruzado, uma sacerdotisa e entre outras coisas. E como ela já era uma deusa da cura, ela escolhe ser uma sacerdotisa. E em vez do Kazuma ser aplaudido por toda a guilda, quem era aplaudido era ela. Mas agora que os dois tiveram suas classes reveladas e um deles foram parabenizados pela guilda, a aventura começaria, correto? Começaria assim, meu caro. Na CLT, os caras foram trabalhar, puxando laje, servindo água, carregando pedra, mano. Parece eu no meu trabalho. A única coisa que eu não faço é carregar pedra e dispensar medicamento. De resto, tô fazendo tudo. E no fim, após eles viverem uns dias nessa rotativa CLT,
né? O Kazuma se tocava que não era nada disso do que ele queria. E no fim desse episódio, ele dizia que isso não estava certo. E após ele retomar o seu objetivo com a deusa, ele dizia que eles não estavam ali para trabalhar, e sim para derrotar o Rei Demônio. E onde a deusa também tinha esquecido que se eles não fizessem isso, ela jamais voltaria para casa. Então, a partir de amanhã, mesmo sem nenhum equipamento básico, eles iriam partir em uma missão. E esse foi o primeiro episódio de Konosubarashi Sekai, cara. Não sei se eu faço o próximo nesse vídeo mesmo ou deixo para depois. Acho que eu vou utilizar esse aqui de teste para eu ver. Aí depois eu começo a fazer review de 2 em 2 episódios. Mas enfim, meu povo, me diz aí o que vocês acharam, eu particularmente gostei. E se você, assim como eu, gostou, apoia aí deixando seu like e se inscrevendo no canal, beleza? Valeu, falou, meu povo!